Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, 16 de setembro, quarta-feira, 24ª semana do Tempo Comum. Meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 31 a 35. Naquele tempo, disse Jesus: com que hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este Evangelho é riquíssimo, não podemos perder um versículo sequer. Jesus retrata no Evangelho de hoje as duas dimensões da vida humana, a lamentação e a dança, o luto e a festa. O que Jesus quer dizer? Quando houver lamentação, choremos. Quando se toca a flauta, dancemos. Porém, a crítica que Jesus fará à geração daquela época, que é o protótipo e o modelo também da geração de hoje, é que quando se tocava a flauta, se chorava. E quando se lamentava, sorria-se. O contrário. Por isso que nosso Senhor diz: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? E, infelizmente, continuamos da mesma forma. Nada na história da humanidade se assemelha a um homem do que o outro no decorrer do tempo. Então, as duas características da vida, a lamentação e a festa, são representadas pelos dois grandes profetas, os dois últimos profetas. João Batista, que representa a lamentação, pois João Batista pregou um evangelho muito forte de conversão. Só para ilustrar, mostrarei um versículo que João Batista fala sobre a conversão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão. Vemos aí uma pregação muito forte, uma lamentação profunda, para que o povo possa, neste momento, chorar os pecados. Então, se fala sobre a lamentação, lamentemos. E, no entanto, virá o outro profeta, por excelência, que é Cristo, que come e bebe, ou seja, que representa a dança, mas o povo não dança. Veja como é triste a humanidade. Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Jesus veio trazer uma mensagem, digamos assim, mais humana, uma mensagem que levava em consideração também a nossa fraqueza. Jesus ele não queria logo rachar, quebrar a corda. Jesus ele reconhecia que o ser humano precisava se ter uma certa flexibilidade. Jesus gostava de festas, gostava de estar no meio das pessoas. Em vez de muitos ali festejarem, porque o noivo estava no meio, queriam fazer jejum, quando na verdade numa festa de casamento se deve o quê? Comer e beber.
É por isso que nosso Senhor vai dizer no Evangelho de hoje: veio João Batista que não comia nem bebia vinho, e vós dissestes, ele está com o demônio. Ou seja, aqui está o discurso da lamentação, do luto, do jejum. Todos deveriam naquele momento, João era o precursor, estava preparando os caminhos do Senhor, porque viria o Messias. Então, naquele momento, sim, o povo deveria realmente abrir o coração e se converter. E veio o Filho do Homem que come e bebe, e vós dizeis, ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Vai entender. É como se fosse um padre pregador que começa à maneira de João Batista pedir para que as pessoas se convertam, abram seu coração, porque o reino dos céus está próximo. Porém, muitos diziam, este discurso é muito pesado, não queremos esse discurso, queremos algo mais leve. Aí vem outro pregador, ao modelo de Cristo, que gosta de estar no meio dos pecadores. João Batista estava afastado, no deserto, inclusive a sua veste era severa, de couro, de camelo, comia mel silvestre, gafanhoto. Então, era uma pregação muito forte, mas que era necessária naquele momento. Vem Jesus, que se veste como todos os homens, fala sobre ovelhas, os lírios do campo, os pássaros do céu, uma pregação mais poética, faz refeição com os pecadores, come, bebe, diferentemente de João Batista, e muitos dizem, é um comilão, é um glutão, é um beberrão. Como é difícil agradar as pessoas, meus queridos irmãos e irmãs. Se você fala alto, pede para falar baixo. Se fala baixo, pede para falar alto. Se você for depender da opinião do outro para ser feliz, meus pêsames. Meus pêsames. Esse evangelho retrata a nossa condição. Há pessoas que adoecem porque o tempo todo querem corresponder às expectativas dos outros. Não faça isso da sua vida. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, para mim, tanto faz eu ouvir uma crítica como um elogio. E ela cita até um exemplo de uma irmã que sempre a visitava na enfermaria. Santa Teresinha estava nos últimos dias de sua vida e aquela irmã, num determinado dia, foi visitá-la e disse, irmã, o seu rosto está rubro, rosado, você está com uma aparência tão bonita hoje. No outro dia, a mesma irmã veio e lhe disse, o seu rosto está lívido, pálido, a senhora está cadavérica. E Santa Teresinha dizia, para mim, tanto faz hoje ouvir tanto um elogio como uma crítica. Por isso, amados irmãos e irmãs, para concluir esta singela homilia, eu vou contar uma pequena história de um monge chamado Serapião, do IV século, lá no Egito. Então, veio um discípulo e lhe disse, Pai, dai-me uma palavra de vida eterna. E o pai disse, vá para o cemitério dos monges, onde eles estão enterrados, e comece a depreciá-los. E o discípulo disse, para quê? Obedeça-me. Vá para o cemitério onde os monges estão sepultados e os deprecie. O discípulo, obedecendo ao seu mestre, vai ao cemitério e chegando lá, diz para os monges mortos ali sepultados, iníquos, pervertidos, ladrões, corruptos, luxuriosos, mentirosos. O monge volta para o seu mestre e este lhe pergunta, você depreciou os mortos?
E ele lhe respondeu sim. E o que eles responderam? Nada. Agora você vai voltar para o mesmo local, para o cemitério onde estão enterrados os monges mortos, e você vai começar a elogiá-los. O discípulo, obedecendo ao mestre, vai ao cemitério onde estão os monges mortos e começa a elogiá-los assim: puros de coração, misericordiosos, santos, mansos, justos, abençoados, santificados, benditos, louváveis. E em seguida volta para o seu mestre e este lhe pergunta: você elogiou os mortos? E o discípulo respondeu sim. E o que eles responderam? Nada. Então, diante da crítica e do elogio, seja como os mortos. Não diga nada. Essa é a grande sabedoria. Vós estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus, diz São Paulo. E é assim, amados irmãos e irmãs, que nós precisamos agir. Porque o outro nos elogia de acordo com as circunstâncias, o outro também nos critica de acordo com as circunstâncias. Você pode até ouvir isso, mas não dependa disso para ser feliz. Seja como os mortos.